Ainda, quando falamos de estados, temos que aproveitar já o gancho para tratar de uma outra questão relacionada ao estado e que faz parte aí do nosso conteúdo programático, né, do nosso plano de aula. Diz respeito às relações diplomáticas, né, a chamada representação diplomática, tá? Temos que mencionar, pessoal, que o direito diplomático, ou seja, as normas que regulam essas relações diplomáticas, as relações de amizade entre os estados, refere-se, na verdade, à concessão de privilégios e garantias aos representantes de certo estado que se encontram no território de outro estado, tá? Então, refere-se aí às normas à concessão de favores, privilégios, garantias aos diplomatas, aos cônsules, né, dos estados que estão, então, sediados no território de outro estado estrangeiro. Quando a gente fala de relação diplomática, nós já temos que mencionar uma terminologia que é muito usada entre estado que envia os seus representantes, ou seja, envia as suas autoridades diplomáticas e consulares. Esse estado ele é chamado de acreditante, então é o estado que encaminha essas autoridades para o outro estado, e o estado que recebe essas autoridades no seu território, ele é chamado de estado acreditado, tá? Então, o Brasil, quando envia diplomatas, cônsules para os Estados Unidos, o Brasil é o estado acreditante. Os Estados Unidos, quando recebem os nossos diplomatas e os nossos cônsules, é chamado de estado acreditado, ok? Mesma coisa vice-versa, né? Os Estados Unidos, ao enviar os representantes para o Brasil, é estado acreditante. E ao Brasil, ao receber essas autoridades dos Estados Unidos, figura como estado acreditado dentro dessas relações diplomáticas, ok? Feita essa distinção, porque a gente vai mencionar esse termo aí em várias oportunidades, vocês vão encontrar na doutrina também, né? Temos que mencionar que as relações diplomáticas, tá, foram objeto aí do primeiro tratado de direito internacional multilateral que se tem notícia ao longo da história, né? É o Reglement de Viena, aquele tratado que foi firmado lá em 1815 após o Congresso de Viena, né, que marcou o início do direito internacional, dos tratados de direito internacional multilaterais, porque até 1815 o que se havia eram tratados bilaterais apenas entre dois estados, né? Embora tenha sido regulado pelo primeiro tratado multilateral ao longo da história, atualmente essas questões, essas relações, elas são reguladas por duas convenções. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é de 1961, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, que é um tratado internacional de 1963. Então é com base nesses dois diplomas que a gente vai estudar essas relações de amizade, essas chamadas relações diplomáticas e consulares entre estados, ok? Estados soberanos, que é o que a gente vem falando como sujeito de direito internacional. Antes de falar dos tratados e analisar alguns dispositivos desses tratados internacionais, distinguir novamente, eu sei que todos se recordam das primeiras aulas, quando nós tivemos oportunidade de comentar sobre isso, a diferença entre diplomata e cônsul, né? O diplomata, pessoal, nada mais é do que o representante do estado de origem junto a outro estado soberano, a soberania de outro estado, né, para o trato de questões de interesse público, para o trato de assuntos de estado, ok? Então, nas relações entre estados estrangeiros, né, qualquer questão relacionada a Estado, as relações entre esses sujeitos de direito internacional, o representante que vai para tratar dessas questões é o diplomata, ok? Já para o trato de questões privadas, a gente fala da figura do cônsul, né? O cônsul nada mais é do que aquele representante do estado de origem junto a outro estado estrangeiro para cuidar no território ali onde ele atua de assuntos de interesse privado, de questões de interesse privado, ou seja, que não são do estado, mas sim dos nacionais do estado, né? Dos compatriotas do cônsul.
Então o cônsul, ele atua junto a outro Estado soberano na defesa dos interesses dos seus compatriotas, né? Daqueles então que se encontram no território do Estado acreditado, tá? Então ele vai defender questões a qualquer título, né? Interesses de qualquer natureza, como por exemplo, tensões surgidas ao visitar um país, né? Por exemplo, lá o ingresso de pessoas com substâncias entorpecentes, quando vão ingressar, quando vão visitar um outro estado estrangeiro, tá? E acabam sendo presos lá. E aí o Estado envia quem? Um representante para acompanhar esse processo, né? Esse processo criminal lá. E esse representante é quem? É o cônsul. Tá? Não é o diplomata, porque o diplomata trata das questões públicas ligadas aos interesses do próprio Estado que ele representa. O cônsul, ele atua no Estado estrangeiro na defesa dos seus compatriotas, na defesa dos nacionais do seu Estado de origem, né? Também poderia ocorrer aí alguma questão, né, em razão aí alguma tensão, em razão da importação, exportação de produtos, de bens, né, por empresas particulares, por empresas privadas nacionais, né? Também poderiam ocorrer aí tensões em razão de relações familiares, né? Por exemplo, aqueles pais que fogem para outros estados levando os seus filhos, impedindo que os genitores possam visitá-los, né? Impedindo que possa vê-los, né? Então, nesse sentido, é o cônsul que é encaminhado pelo Estado acreditante para defender os interesses do seu compatriota junto ao Estado acreditado, junto às autoridades do Estado acreditado, ok? Feita essa distinção necessária, primeira questão, quando falamos de relações diplomáticas, nós mencionamos que as relações diplomáticas, elas representam uma troca de favores, uma troca de garantias, uma troca de privilégios entre os estados estrangeiros, né, nessas relações de amizade que eles estabelecem. E a primeira garantia que é concedida é a chamada inviolabilidade da missão diplomática, tá? Ou seja, de que o local da missão diplomática ele é inviolável. As autoridades do Estado acreditado, elas não podem ingressar na sede da missão diplomática, né, no local onde funciona o serviço diplomático do Estado, sem a autorização do chefe da missão, sem o consentimento do chefe da missão, tá? Isso vem previsto no artigo 22 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é essa que a gente vai estudar, que nós comentamos, de 1961, né? O artigo 22, para fazer a leitura para vocês, ele diz o seguinte. Deixa eu me localizar aqui, só um minutinho. Artigo 22. Os locais da missão são invioláveis. Os agentes do Estado acreditado não poderão neles penetrar sem o consentimento do chefe da missão. Ou seja, no local onde se encontra localizada a missão diplomática, a sede do serviço diplomático, a embaixada do país, né? Aquele local ele é inviolável, tá? As autoridades policiais, né, judiciais, elas não podem ingressar naquele local sem a autorização do chefe da missão diplomática do Estado acreditante, tá? Então, não pode ingressar. Naquela área, eles não exercem jurisdição. A gente vai falar isso logo a seguir, tá? Mas isso é a inviolabilidade. Significa que aquele local, ele é inviolável, ele é impenetrável, né? Ele não... As autoridades não podem ingressar, não podem penetrar, como diz aqui o artigo 22, sem que haja um consentimento do chefe da missão diplomática, ok? Ainda sobre a inviolabilidade, temos que destacar que não é só o local da missão. A residência particular do agente diplomático, ela também goza da mesma inviolabilidade. Os documentos e as correspondências, bem como os bens deles, né, também gozam dessa inviolabilidade. Isso está no artigo 30
da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que diz que a residência particular do agente diplomático goza da mesma inviolabilidade e proteção que os locais da missão. Ou seja, a residência ela é inviolável, as autoridades não podem ingressar sem a autorização do agente diplomático. A mesma coisa os documentos. Diz aqui que o parágrafo 2º do artigo 5º, que os seus documentos, sua correspondência, seus bens gozarão igualmente de inviolabilidade. Ou seja, para que a autoridade policial ingresse num carro do chefe da missão diplomática, do agente diplomático, só mediante autorização, porque aquele bem ele é inviolável. Mesma coisa, os documentos, as correspondências que não podem ser violados, porque gozam dessa cláusula de inviolabilidade garantido pelo Tratado Internacional no qual o Estado deve ser signatário, ok? O Brasil é signatário desses tratados. Voltamos para falar no próximo vídeo a respeito de outro favor, de outro privilégio.